dia, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja com todos. Que bom nós estarmos aqui mais uma vez, no dia do Senhor, o dia que Ele nos dá para estarmos reunidos como igreja em plena comunhão. E eu queria convidar a amada igreja a abrir as suas Bíblias em 1 Reis, capítulo 11. Nós leremos dos versos 1 ao verso 8. Ontem à noite, amados irmãos, nós trabalhamos a questão de conhecer o nosso próprio coração, entender que o nosso coração é totalmente depravado, é um coração no qual, mesmo após sermos regenerados pelo Espírito Santo de Deus, a gente sabe que continuamos lutando, batalhando, e nós só iremos vencer os ídolos do nosso coração com a palavra do Senhor. Nós necessitamos da palavra, nós necessitamos olhar para Cristo, nós precisamos ter essa consciência plena em nosso caminhar, tá? Então nós devemos constantemente analisar o nosso coração à luz da palavra do Senhor. E nós bem sabemos que o Senhor nos dá várias formas de fazer isso. E uma delas é a prática da meditação. Muitos dos puritanos, reformadores, eles usavam essa prática de meditar na palavra de Deus, de sondar os seus corações por meio da palavra do Senhor. Então isso é de suma importância para que nós venhamos a lutar contra todos os ídolos que tentam aí nos desviar daquilo que nós devemos fazer, que é adorar a Deus com todo o nosso ser, tá? E essa manhã eu queria trabalhar com vocês mostrando as evidências do coração idólatra. Evidências que muitas vezes, infelizmente, acontece da gente não perceber. Por quê? O pecado em si, uma vez que ele domina o nosso coração, o nosso viver, a gente fica cego, apático quanto à nossa realidade espiritual. E um dos meios que Deus usa, que eu observo claramente para Ele confrontar esses corações, é a pregação da palavra, que se inicia no púlpito, tá? E de modo mais direto no dia do Senhor, Deus usa. Claro que tem outros dias que nós também ouvimos a palavra do Senhor, e também um aconselhamento bíblico, que é um ponto que nós iremos trabalhar logo depois que nós finalizarmos aqui a parte da questão mais da EBD, tá? Que é o aconselhamento bíblico, que também é muito importante. O aconselhamento bíblico seria alguma pessoa perceber, que você está em tal prática e ali buscar confrontar você à luz da palavra de Deus. Isso nós vamos ver daqui a pouco, tá? Então essas evidências, muitas vezes, elas não são vistas em nossa caminhada, tá? Mais uma vez, por quê? O pecado, ele chega a nos cegar, a nos dominar ao ponto que a gente acha que está tudo bem. Em si, a gente até percebe, a gente até vê o Senhor nos direcionando para deixar tais pecados. Mas a gente, por estar com o coração duro, a gente não quer receber, a gente não quer aceitar e quer continuar ali idolatrando aquilo que a gente tanto anseia. Então, neste momento, mais uma vez, nós vamos orar ao Senhor, pedir a Ele que nos direcione. Quando a gente for para o nosso texto, a gente já vai ler, explicando e aplicando algumas verdades para os nossos corações. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, Deus de graça, Deus de poder, nós queremos Te louvar, Te agradecer por mais essa manhã, o dia do Senhor, que o Senhor nos deu, que o Senhor ressuscitou dentre os mortos, nos dando e trazendo tão grande salvação. Então nós estamos aqui, ó Deus, para Te adorar, Te bendizer e ouvir a Tua palavra. Então eu Te peço, ó Deus, que nós venhamos a aplicar a Tua palavra em nossos corações, para que a cada dia mais nós venhamos a andar conforme os Teus mandamentos. Assim, ó Deus, nós Te pedimos a Tua bênção, mais uma vez, e que o Senhor nos direcione em tudo, para que em todas as coisas o Teu nome seja glorificado. Assim nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então, 1 Reis, capítulo 11, os versos de 1 a 8, nós iremos ver essas evidências de um coração idólatra. E a primeira verdade está aí nos versos de 1
A 4, a infidelidade ao Senhor e esse aspecto, né, essas evidências do coração idólatra. Verso 1. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras. Olha como se inicia o texto. Além da filha de Faraó, por quê? Salomão em si ele já estava pecando por ter buscado a filha de Faraó, porque em si ela era estrangeira. Então, se nós percebermos essa questão do ídolo, do coração, ele é um progresso que vai se manifestando e vai aumentando, ao ponto de nos conduzir a uma questão da depravação total em nossas vidas em relação ao culto a Deus. Então, mais uma vez, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sinônimas. Perdão, irmãos. Eu acho que traduziu a palavra aí. Sidônias e etéias. Tá? Então nós vamos perceber que Salomão, ele amou. Essa palavra que amou, no original, é a ideia de entregar todas as nossas afeições a algo. Tá? Então, todas as afeições de Salomão, todo o seu sentimento, todas as suas emoções, todos os seus desejos se voltou para este amor. Ele se entregou para estas mulheres. Tá? Então, a primeira evidência que nós começamos a observar é que a idolatria, ela faz com que nós venhamos a entregar todas as nossas afeições ao ídolo do nosso coração. Tá? Então, tudo aquilo que Deus nos concedeu em relação a sentimento, a emoções, a esse amor de ser conduzido e exercer segundo a vontade dele, o coração idólatra ele passa a conduzir de uma forma contrária à vontade de Deus. Então, esta é a primeira evidência de um coração idólatra. Ele coloca as suas afeições, ele entrega o seu amor àquilo que é contrário à vontade do Senhor. Tá? Vou dar aqui um exemplo. Uma irmã ou irmão que está dentro da igreja e ele desobedece a Deus, amando e querendo se relacionar com uma pessoa não cristã. Então ele começa a manifestar ali e a colocar suas afeições, que é para ser dada ao Senhor, segundo a vontade dele, ele começa a entregar a algo que é contrário à vontade do Senhor, satisfazendo o desejo do seu coração. Portanto, uma vez que qualquer pessoa cristã, ele quer se relacionar com uma pessoa de fora da igreja, ele está pecando contra o Senhor. Ele está amando e entregando as suas afeições àquilo que Deus abomina. E mais uma vez, só percebam como o Senhor, em sua bondade, nos dá as afeições, nos dá esse amor, para que nós venhamos a amá-lo de todo o coração, e nós agora estamos oferecendo a algo que é contrário à sua vontade. Então Salomão aqui, ele começa a mostrar uma infidelidade a Deus. Ele está estimando mais o seu próprio desejo, a sua própria vontade, do que a vontade do Senhor. Ele está entregando todo o seu ser, todo o seu sentimento a algo que Deus abomina, a algo que Deus reprova. Vocês lembram que ontem nós aprendemos que, como servo do Senhor, que fomos transformados pela sua palavra, o Senhor nos dá a sua palavra para que nós venhamos a lutar contra esses pecados. Então Salomão, ele tinha esse conhecimento, ele sabia. Ele não era aqui inocente.
ele não tinha justificativa diante desta situação. Mas ele exerce uma conduta totalmente contrária à vontade de Deus. Então o verso 2 continua: mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não casei com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Então, mais uma vez, através da palavra do Senhor, Salomão sabia como ele deveria agir. Ele tinha um conhecimento. Deus já havia mostrado e dado este mandamento a ele. Então, se nós queremos fugir de qualquer tentação que irá nos fazer e nos trazer esse ídolo do nosso coração, nós precisamos permanecer na palavra do Senhor. Então, a outra evidência que nós temos aqui, quando o texto diz: a estas se apegou Salomão pelo amor. Isto, amado irmão, é um ato de rebeldia contra Deus. Primeira evidência: entregar as afeições ao ídolo do coração, aonde essas afeições devem ser dadas somente ao Senhor, ser usada conforme a vontade de Deus, e ele acaba tirando o foco e prestando o culto ao ídolo do seu coração. E agora ele exerce isso na prática, ele se rebela, ele se apega àquilo que Deus reprova, rebeldia. Mais uma vez aqui o exemplo de um casal, de alguma menina ou rapaz dentro da igreja que quer se relacionar ou está se relacionando com uma pessoa de fora. Uma das evidências, irmãos, que fica bem claro é a rebeldia. O pastor aconselha, amigos aconselham, amigos ali exortam todo o tempo, o pastor em todo o tempo querendo auxiliar, mostrando biblicamente que isto está errado, e a pessoa continua no ato de rebeldia a Deus. Eu poderia também até trazer o exemplo de casais que muitas vezes estão amando mais os seus filhos do que a Deus dentro do relacionamento. Porque se nós vermos por escala dentro do casamento, nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Depois, um homem deve amar a sua esposa e a sua esposa deve amar o seu esposo. E depois, assim, vir os filhos. Mas muitas vezes, dentro do relacionamento, a primeira pessoa que é colocado são os filhos. Ao ponto de ser criado um ídolo do coração tão forte que esse casal eles não conseguem mais se conectar. Eles vivem para fazer o prazer, a vontade dos filhos. De tal forma que eles começam a adorar e a idolatrar o próprio filho. Ao ponto de podermos observar dentro desses casamentos uma briga constante, desentendimento dentro do lar, e a grande causa é o filho. Não quero dizer aqui que os pais não devem amar o filho, não. Questão de escala: primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, depois o casal amar, um amor de um para com o outro, depois vem os filhos. Então, infelizmente, muitos casais também têm agido de forma contrária em relação a essa verdade, se rebelando contra a ordem divina. Então, são aspectos que a gente consegue perceber e que muitas vezes a pessoa que está presa dentro desse pecado, ela não consegue enxergar. Só que o seu não enxergar, ele chega a tal ponto de estar dessa forma porque essa pessoa rejeitou a palavra de Deus. Você pode ter certeza que qualquer ato
que vai minar um ídolo do nosso coração, o Senhor nos avisa por meio da sua palavra. E quanto mais nós nos rebelamos, mais o nosso coração endurece e nós não somos inocentes diante dessa situação. Então a rebeldia é o segundo aspecto. Eu já estive aconselhando pessoas que estavam inseridas dentro desse contexto e a gente vê claramente, amados irmãos, elas se opondo à verdade de Deus. Se justificando, buscando exemplos da vida. Não, mas o fulano de tal, o casamento do fulano de tal foi assim, deu certo. Não importa, irmãos. Mesmo que dê certo, é contrário à vontade de Deus. Nós estamos pecando contra o Deus Todo-Poderoso. E as consequências virão. Então, naquele exato momento ali, Salomão está o quê? Se rebelando. Ele já entregou todas as suas afeições e agora ele produz esse ato de rebeldia diante do Senhor. Verso 3. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Olha só. Ele se entregou tanto a isso que ele chegou a ter 700 mulheres, 300 concubinas. Por quê? Ele se entregou à depravação total. Ele se entregou ao desejo do seu coração. E agora ele começa a deixar evidente aquilo que surgiu no seu mais profundo íntimo, começa a ser visto de maneira prática. Esse pecado está diante do povo. Um rei que Deus havia escolhido, agora está diante do povo, vivendo em rebeldia contra a vontade de Deus. Assim somos nós, uma vez dominado pelo ídolo do nosso coração, as nossas práticas pecaminosas serão evidentes. Elas ficarão ali expostas diante do povo. E aquelas mulheres perverteram o coração para que ele viesse a seguir outros deuses. E o texto continua afirmando: e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor. Não havia mais fidelidade. Não havia agora o Senhor como o centro de tudo. O texto até diz: e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Ele deixou a fidelidade a Deus, e agora o seu coração não está colocado, não está centralizado naquilo que é agradável a Deus. Ele perde tudo. Ele vai perdendo as suas afeições, o seu amor para com o Senhor. Então nós, como servo de Deus, nós precisamos nos atentar. Sendo assim, nós temos aqui a primeira verdade. Aqueles que se entregam à idolatria são infiéis ao Senhor. É comum na vida do idólatra excluir as ordens divinas para satisfazer o ídolo do seu coração. É comum, é evidente. Excluir os mandamentos de Deus, como nós vimos ontem à noite, para satisfazer o desejo do seu coração. E a minha pergunta é: o que você tem excluído, deixado de fazer, que deveria ser feito para Deus, para satisfazer o desejo, o ídolo do seu coração? O que é que você faz, que deveria ser feito, centralizado ao Senhor, e que você tem rejeitado para fazer aquilo que é agradável a Deus, que você sabe que é contrário à vontade do Senhor? Como estão as nossas afeições diante de Deus, o nosso amor?
as nossas afeições, os nossos sentimentos, as nossas emoções estão realmente centralizadas nele. Se eu fosse até olhar aqui de maneira geral, a gente percebe um outro fruto, uma outra evidência da idolatria do coração humano, que é a ansiedade, que é uma falta de confiança na palavra de Deus, entendendo que é Ele quem provê todas as coisas, daquilo que nós precisamos para adorá-lo de todo o nosso coração. Por não estimarmos a Deus, não entregar toda a nossa estima, o nosso desejo a Ele, a gente deixa de confiar e a ansiedade toma de conta do nosso coração, da nossa vida. A gente vive uma vida que eu poderia dizer de altos e baixos. Eu sei que todo cristão tem essa vida, altos e baixos. Mas aquele que está firme diante do Senhor, toda e qualquer situação que ele passa, que ele tenha Deus como centro, o seu coração está firme e esperançoso diante de Deus. Em todo tempo ele está olhando para Cristo, para o seu alvo. Mas um coração idólatra ele rejeita. Ele coloca a sua esperança no seu ídolo. Ele coloca toda a sua vida. Ele entrega, vamos dizer aqui, todo o seu dinheiro, toda a sua fortuna àquele ídolo. Foi o que fez Salomão, ele se entregou, o seu coração se perdeu, se perverteu. Ele é infiel, ele está sendo infiel diante do Senhor. Então você, minha irmã, meu irmão, não desobedeça a Deus quanto a um relacionamento com um homem ou uma mulher do mundo. Não desobedeça, não vale a pena. É errado, é contrário à vontade do Senhor. Você, casal, dentro do seu relacionamento, você que ama o seu filho, mais do que a Deus, mais do que o seu esposo, ao ponto de venerá-lo, como eu afirmei ontem, de uma mãe que disse que eu amo tanto o meu filho que se acontecer algo eu não consigo mais viver sem ele. Está errado. Nós somos movidos e guiados pelo Espírito Santo de Deus, independente do que aconteça na nossa vida, nós devemos estar ali debaixo da vontade de Deus, agradando a Ele. Então, casal, o que é que estar no meio do seu casamento, da sua vida, da sua família, que você tem idolatrado tanto ao ponto de deixar aquilo que Deus requer de você, que você faça para Ele dentro do relacionamento, que você tem deixado de fazer, que Deus requer de você, mas você tem excluído por causa do ídolo do seu coração? É o seu trabalho? Você ama tanto o seu trabalho, se entregou, está idolatrando o seu trabalho ao ponto de não ter mais tempo para a família, ao ponto de não mais desenvolver esse relacionamento com a esposa, com os filhos, ao ponto de excluir a liderança bíblica dentro do lar, você que é marido, por causa do ídolo do seu coração. Tudo isso é um ato pecaminoso. É entregar as nossas afeições àquilo que é contrário à vontade de Deus. É entregar o nosso amor àquilo que Deus reprova. Então, mais uma vez, o que tem na nossa vida que nós temos nos apegado tanto que não é a Deus, que tem nos tirado essa adoração, essa centralidade do amor ao nosso Senhor? Nós necessitamos olhar para a obra de Cristo, olhar para o Senhor, olhar para a sua palavra. Salomão aqui, eu poderia dizer que ele está excluindo a Cristo, excluindo a palavra de Cristo, do verdadeiro rei, daquele que haveria de vir. Ele está excluindo para satisfazer a sua própria vontade.
Ele sabe o que Deus quer, mas não se submete para poder agradar o ídolo do seu coração. O coração infiel entrega aquilo que ele recebeu de Deus, mais uma vez que as suas afeições, e oferece aos seus ídolos. O nosso amor, essas afeições, sentimentos que deveriam ser centralizados em Deus, passa a ser dado à criatura. A idolatria torna as nossas afeições a Deus desajustadas. É por isso que somente a palavra de Deus pode fazer com que nós voltemos para essa adoração centrada no Senhor. Não é viver, amados irmãos, do nosso mundo. Quando eu olho para a vida de Salomão aqui, eu vejo Salomão se fechando para o seu próprio mundinho, para o seu próprio desejo. Vai ser do meu jeito, conforme a minha vontade. Mas isto é contrário à vontade do Senhor. E por fim, os versos 5 a 8, nós vamos ver a corrupção do culto a Deus. Também uma evidência. Diz assim a palavra do Senhor: Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, que era a principal divindade feminina, cujo culto era associado à guerra e à fertilidade. Então ele começa a seguir a uma divindade que é contrária, óbvio, à vontade de Deus. Ele começa a prestar um culto, a se associar com essa deusa, essa idolatria dentro do seu coração. E o texto continua dizendo: e a Milcom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor. Então a atitude dele era o quê? A maldade. Então tudo aquilo que nós exercemos que é contrário à vontade de Deus, ela é algo mal, ela é algo ruim. Não tem como, amados irmãos, Deus aceitar o nosso culto se nós estamos agindo de uma maneira contrária à sua vontade. E ele não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre um monte fronteiro a Jerusalém. Olha só. Ele edificou um santuário de frente para Jerusalém. Olha a afronta de Salomão. É isso que nós fazemos. Uma vez que esses ídolos dominam o nosso coração, a ideia aqui é nós cultuarmos aos nossos ídolos diante da face de Deus. Mais uma vez, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, de frente a Jerusalém. E a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Verso 8. Assim fez para com todas as mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Deste modo, o coração idólatra cultua outros deuses perante a face do Senhor. Um desvio do coração. O coração idólatra está afrontando a Deus constantemente diante da sua face. Uma vez dominado pela idolatria, nosso culto ao Senhor não será aceito. Muitas vezes passamos a semana toda satisfazendo os ídolos do nosso coração, o nosso próprio desejo, e no dia do Senhor queremos nos apresentar diante de Deus como se nada tivesse acontecido. Ele rejeitará o nosso culto, porque nós sabemos que durante a semana nós continuamos cultuando e adorando ao Deus Todo-Poderoso. Mas uma vez que eu deixo essa adoração a Deus, Deus não receberá no dia do Senhor, quando eu me unir com a minha igreja em plena comunhão, Deus rejeitará o meu culto.
Por quê? Porque ele já está rejeitando durante toda a semana. Ele tem nojo da nossa adoração, amados irmãos. Então, mais uma vez, eu peço a você e a mim, que estou aqui pregando esta palavra, irmãos, examine o seu coração, examine os ídolos do seu coração, o que você tem amado. Deus realmente é o centro da sua vida. É Cristo Jesus o centro, o seu alvo. Você ama verdadeiramente o Filho de Deus. Como Cristo irá aceitar o nosso culto vivendo de forma contrária à vontade do Senhor? Salomão ali buscou ser aprovado por aquelas pessoas, porque o seu coração estava ali em satisfazer o seu próprio desejo, ganância, cobiça, ídolo do coração. Ele estava afrontando a Deus diante da sua face. Então, amados irmãos, o nosso culto, a nossa adoração não será aceita perante ao Senhor. Por quê? Porque nós estamos o afrontando diante dele dia e noite. Nós estamos adorando outros deuses. Nós estamos em guerra contra o Senhor. É como também se nós estivéssemos zombando de Deus perante a sua face. Ele nos deu os mandamentos, nos deu a sua palavra, nos deu a Cristo, seu Salvador, e nós estamos rejeitando e buscando o nosso próprio prazer, se satisfazendo do nosso próprio ídolo. E não tem como nós adorarmos a Deus e a outros deuses, e a viver conforme a nossa vontade. Mateus capítulo 6, verso 24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Quando nós vivemos presos ao ídolo do nosso coração, nós estamos desprezando a Deus. Nós estamos desprezando ao Senhor. Então, para concluir, eu queria trazer uma afirmação de um comentarista que diz: quando o nosso tempo e esforços são estabelecidos para o mundo, olha só, quando o nosso tempo e esforços são estabelecidos para o mundo, isso foi o que Salomão fez, para fazer a vontade do mundo, o seu tempo, o seu esforço, tá? Quando o nosso tempo e esforço são estabelecidos para o mundo, o servindo como deveríamos servir ao Senhor, assim tornamo-los nossos deuses. Nós fazemos daquilo ali que nós se entregamos o Deus do nosso coração. Não tem como nós servirmos a Deus e ao nosso ídolo. Não tem como, mais uma vez, você estar servindo a Deus e namorando com o ímpio. Não existe adoração. Não existe adoração quando você ama mais o seu trabalho do que a Deus. Não existe adoração. Nós precisamos entender que Deus quer que nós venhamos a trabalhar, mas trabalhar para a glória de Deus, fazendo aquilo que é para Ele. 1 Coríntios capítulo 10, verso 14 diz: portanto, meus amados irmãos, fugi da idolatria. Nós precisamos fugir, nós precisamos deixar. Assim sendo, não entregue a sua estima, o seu esforço, as coisas criadas, ao desejo do seu coração.
Não entregue o seu amor, as suas afeições, aquilo que você deve dar somente para Deus, para a sua glória. Ame os seus filhos, mas no amor de Deus, segundo a palavra dele. Ame o seu esposo conforme a sua palavra, conforme a palavra e os mandamentos do Senhor. Assim nós estaremos amando a Deus, entregando nossas afeições ao nosso Senhor de todo o nosso coração. Confie no Senhor, entregue toda a sua confiança, todos os seus esforços na mão de Deus. Rejeite o ídolo. Portanto, amados irmãos, nós precisamos continuamente lutar contra os ídolos do nosso coração. As evidências estão diante de nós. Mais uma vez, as nossas afeições estão realmente centralizadas em Deus? A nossa estima, aquilo que nós mais estimamos, está realmente centralizada no Senhor? Aquilo que nós mais confiamos está realmente centralizado na adoração a Deus? Aquilo que nós mais amamos nessa vida, de fato, é o Senhor? É o nosso Deus? É Cristo Jesus, o nosso Salvador? Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe. Vamos orar mais uma vez, finalizando este momento de culto. Pai Santo, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer pela tua palavra, mais uma vez, essa manhã. Manhã maravilhosa, ó Pai. Hoje é o dia do Senhor, o dia que nós nos reunimos para comemorar, para nos alegrar, entendendo que o Senhor nos salvou, nos livrou de todo o pecado. Então que nós venhamos a lutar, ó Deus, contra os ídolos do nosso coração. A nos voltar para Ti com todas as nossas afeições, toda a nossa estima e confiança, que tudo esteja diante de Ti. Então, mais uma vez, nós queremos Te louvar e Te agradecer, em nome de Jesus. Amém, Senhor.